Olá, gente! Nós vamos falar hoje sobre adição e subtração de frações. Este vídeo, ele é um pouco longo, portanto, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nele, tá bom? Justamente por ele ser um vídeo muito longo. Então, essa vai ser a minha parte 1. Primeiro, eu quero que vocês prestem atenção a esta introdução. Então, gente, vamos somar os números inteiros e as frações. Observem essa adição. Eu tenho números inteiros e números fracionados sendo somados. 1 mais 2, mais 3 quartos, mais 1 quarto. Eu vou trabalhar primeiro com os inteiros, tá? O 1 e o 2. 1, vou representar geometricamente. É uma figura dividida em 4 partes, onde as 4 partes estão pintadas. Mais 2. São 2 figuras divididas em 4 partes, onde as 4 partes estão pintadas. Veja bem, eu estou trabalhando com figuras divididas em 4 partes, em todos os casos. Porque para fazer a conta do jeito que nós vamos fazer, o denominador tem que ser o mesmo, vai ter que ser sempre 4. As figuras têm que estar sempre divididas em 4. Bom, vamos resolver essa parte inteira. 1 mais 2 é igual a 3. Agora, nós vamos representar o fracionário. Eu tenho ali 3 quartos. Eu vou fazer uma figura com 4 partes, mas com apenas 3 delas pintadas. Mais 1 quarto. Uma figura com 4 partes, mas com apenas uma delas pintada. Muito bem. Olhando apenas graficamente, olha a parte geométrica, as 2 circunferências pintadas. Vocês conseguem observar que aquela parte azulzinha do 1 quarto, eu posso jogar lá naquela parte que está em branco do 3 quartos, porque é exatamente do mesmo tamanho? Eu estou juntando, não estou juntando? Então, eu vou juntar. Se eu junto, eu jogo ela para lá. Joguei. Tá feio assim, né? Vamos arrumar, deixar bonitinho. O que aconteceu? Eu acabei encontrando um inteiro. Peraí, será que é verdade mesmo que 3 quartos mais 1 quarto vai dar 1 inteiro? Vamos verificar. 3 quartos mais 1 quarto é igual. O que eu falei a respeito dos denominadores é que eles são iguais. E se eles são iguais, eu posso fazer a conta do jeitinho que nós estamos fazendo aqui. Então, eu vou somar e conservar. Somar, quer dizer, resolver os numeradores e conservar o denominador. Quando eu falo conservar o denominador, quer dizer que eu não vou somar o denominador, que eu vou conservar, que eu vou manter. Se está 4 ali, eu vou colocar 4 na resposta. Se tivesse 10 denominadores, número 5, eu iria conservar o número 5, desde que eles sejam comuns. São comuns? O que é comuns? Iguais. Muito bem. Então, nós vamos fazer isso mesmo. Somar em cima, sumir é ótimo, né? Somar em cima e conservar embaixo. 3 mais 1 é igual a 4. E aquele 4 nós conservamos. Nós já vimos esse tipo de fração. É uma fração aparente. A fração aparente, ela é aparente por quê? Porque o numerador é múltiplo do denominador. Então, eu posso realizar a divisão. 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Olha quem apareceu aqui. 1 inteiro. Perceberam que também deu 1? Muito bem. Vamos fazer uma relaçãozinha. Eu vou pegar esse 1 e vou somar com esse 3.
Quando eu pego esse 1, eu somo com esse 3, eu vou encontrar o quê? 4 inteiros, porque eu tenho 1 inteiro mais 3 inteiros, 4 inteiros. Ora, professora, ainda não consegui visualizar, então eu vou cobrir um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Imagina isso, ó. Uma figura inteira, 2 figuras inteiras, 3 figuras inteiras, 4 figuras inteiras. Portanto, eu provei para vocês que é possível sim somar as frações. Desta forma, desde que elas estejam divididas da mesma maneira. Muito bem! Agora que vocês viram o vídeo, eu quero que vocês prestem atenção na explicação da adição e subtração de frações. Façam com calma, se cansarem, deem um pause, descansem, voltem a assistir, porque tem a parte 2 também. E eu vou postar esses 2 vídeos esta semana, tá certo? Então eu quero que vocês assistam com bastante calma, tá bom, meus amores? Muito obrigada, muita paz para vocês. Adição e subtração de números fracionários, primeiro com o mesmo denominador. Eu resolvi partir do fácil para o mais complicadinho. Então, primeiro com o mesmo denominador. Somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador comum. O que é conservar? É copiar, tá? O denominador comum é o quê? Denominador comum é o denominador igual. Então, um denominador 5 e um denominador 6 não são comuns. Para serem comuns, tem que ser um denominador 5 e outro denominador 5, por exemplo. Olha esse caso aqui. Nós temos 2 quintos mais 1 quinto. O que eu preciso que vocês prestem atenção, a letra B, por exemplo, 5 sétimos e menos 2 sétimos. É nos dois sinais. Em uma, eu tenho uma adição e na outra eu tenho uma subtração. A forma de fazer é a mesma, tá? Só que, claro, se você tiver que somar, você vai somar. Se tiver que subtrair, você vai subtrair. Mas a forma da resolução da adição e da subtração de frações é a mesma. No caso das frações com o mesmo denominador, a única coisa que a gente vai olhar é o denominador. Olhou. 5 e 5. Lembra que eu falei sobre denominadores comuns? Sim, eles são comuns. Quando isso acontece, existe uma regrinha que a gente segue. E a gente vai seguir essa regrinha nas duas contas. Na adição e subtração de frações com denominadores iguais, não há a necessidade de converter em frações equivalentes. Basta resolver a adição ou subtração. Veja, eu não preciso me preocupar com equivalência de frações. Professor, como assim equivalência? A gente vai ver daqui para frente. A gente já viu que são frações equivalentes. Mas, nesse caso, quando os denominadores são iguais, a gente não faz uso disso. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, os meus denominadores na letra A são iguais. É o número 5. Então, eu vou conservar esse 5 e eu vou somar 2 mais 1. Por que somar? Porque é uma adição. Então, eu conservo 5 e fico com 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. E eu conservo o meu denominador, que é 5. Portanto, a minha resposta só pode ser 3 quintos. Observem que eu mexi apenas com os numeradores. Você não vai poder somar, fazer 5 mais 5 e colocar 10 lá embaixo. Isso não existe. Simplesmente não existe, tá? Vamos ver a outra. A regra é a mesma? Sim, a regra é a mesma. Na adição e subtração de frações com denominadores iguais, não há necessidade de converter em frações equivalentes. Basta resolver a adição e subtração. Os denominadores são iguais? Vamos ver. Sim,
7 e 7. Então, eles são denominadores comuns. O que nós vamos fazer? Conservar o denominador comum, que é o 7, e realizar a conta dos numeradores. 5 menos 2. Então, ficaremos com 5 menos 2 sobre 7, que vai ser igual a 5 menos 2, nós também sabemos que é igual a 3. E o 7 nós vamos conservar. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a fazer alguns exercícios de adições de frações com mesmos denominadores, para que fique mais fácil para vocês, tá bom? E depois para estudar também. Complete os espaços abaixo com a fração correspondente e, após, calcule a soma das frações. Então, olha isso aqui, gente. Aqui tem a representação geométrica. Aqui embaixo, eu coloquei a representação fracionária. Então, eu vou começar lá na primeira circunferência. Eu tenho 2/6. Então, eu vou colocar o 2/6 lá. Coloquei. Mais 3/6. Eu vou colocar o meu 3/6 lá. Olhem a representação geométrica. Eu tenho 2 partes pintadas na primeira e 3 partes pintadas na segunda. Então, no total, eu tenho 5 partes pintadas de uma figura que estava dividida em 6 partes. Então, conservo 6 e faço 2 mais 3, 5. Portanto, 5/6. Mais um. Essa outra figura aqui está dividida em 10 partes. Ela tem pintadas 6 partes no seu começo. Então, eu tenho 6 décimos. Vamos procurar os 6 décimos aqui. Pronto. Achamos. Do outro lado, nós temos somando com 3 décimos. Quanto é 6 mais 3? 9. 9 décimos. E vamos lembrar sempre que quando a gente vai adicionar a fração, a gente tem que estar falando de frações que são do mesmo tamanho. Como elas estão divididas em partes iguais, como que eu sei que estão divididas em partes iguais? Que os denominadores são iguais. Eu sei que eu já posso somar direto. Próximo, eu tenho ali 5/8. Vou colocar os 5/8 aqui. Somado com 2/8. 5 mais 2 são 7/8. Observe que a figura ficou ali, 7/8. Então, não tem como se enganar. O outro, eu tenho 4/12. Vou colocar aqui. A outra é igualzinha, né? Então, 4/12. 4 mais 4 é igual a 8/12. Conservo o meu denominador. Agora, nós vamos observar um pouquinho esses 4 resultados que nós encontramos. Os 5/6, o 9 décimos, o 7/8 e o 8/12. Vamos lá. Vamos verificar nossos resultados. Primeiro, esse. Eu vou abrir uma lousa bem grande aqui. Como é a leitura disso aqui mesmo? 5/6, isso mesmo. Depois, nós vamos olhar se ela é aparente, se ela é imprópria, se ela é própria. E aí, ela é o quê? O numerador é menor que o denominador. Então, ela é uma fração própria. Agora, nós vamos ver se ela é uma fração irredutível. O que quer dizer uma fração irredutível? Uma fração que não pode ser simplificada, que não dá para simplificar, que não dá para dividir, que não dá para fazer mais nada com ela. Não pode transformar em número misto, não pode fazer a simplificação e não pode fazer a divisão. Então, nós vamos olhar. Como que eu faço isso, professora? Da seguinte forma, eu preparei uma forminha aqui também para a gente testar com esses mesmos 5/6. Então, os 5/6 estão aqui.
O 5 é um número primo, eu já tenho que saber os números primos, viu, gente? 5 é um número primo, eu sei que dá para dividir por 1 e por 5, então eu vou tentar dividi-lo por 5. Mas eu sei que para simplificar, eu preciso que o próximo número, o denominador, seja dividido pelo mesmo número. Então, eu teria que dividir também por 5. Isso é possível? 6 balas dá para dividir para 5 pessoas sem quebrar? Não. Então, não dá para simplificar por 5. Deixar de lado. Vamos pensar assim, o 5 não deu certo, vou pensar no 6. Bom, 6 está ali. 6 eu sei que dá para dividir por 2, porque ele é um número par e eu já estudei os critérios de divisibilidade. Então, eu vou dividir por 2. Mas se eu tentar dividir o 6 por 2, eu tenho que tentar dividir o 5 por 2 também. E é possível dividir um número ímpar por 2? A gente sabe que não. E se a gente tentasse o 3? O 6 daria para dividir por 3, mas o 5 daria? E se a gente tentasse o 4? O 5 nós já tentamos. O 6, o único que dá para dividir seria por 1. Mas se nós fizéssemos a divisão por 1, nós iríamos encontrar os mesmos 5 sextos. Porque 5 dividido por 1 dá 5. E 6 dividido por 1 dá 6. Continua sendo 5 sextos. Por isso que nós dizemos que essa fração é uma fração irredutível. Não dá para fazer nada com ela, fazer nenhum tipo de transformação nesse momento, tá? Vamos analisar a próxima. Claro que antes eu vou escrever aqui no meu quadro que ela é irredutível. Próxima, 9 décimos. Ih, já falei, desculpa. Lousa, leitura da fração. 9 décimos. Lembra que eu falei para vocês na leitura de frações? Todos os múltiplos de 10, eles têm uma leitura diferente. Décimos, centésimos, milésimos, décimos, milésimos, centésimos, milésimos, né? Então, eu tenho 9 décimos. Essa fração, ela é própria ou é imprópria? Se o numerador é menor, então ela é uma fração própria. Muito bem. Agora, o 9 e o 10, dá para a gente dividir por um mesmo número? Por 2, por exemplo. 10 dá para dividir por 2, mas o 9 dá? Não. O 9 dá para dividir por 3, mas o 10 dá? Não. O 10 dá para dividir por 5, mas o 9 dá? Não. E, mais uma vez, chegamos a uma fração irredutível. Terceiro exemplo. 7 sobre 8, ó. Lembrei, viu, agora? Vamos colocar a luzinha. A nossa leitura será de 7 oitavos. O numerador é menor que o denominador, então ela é uma fração própria. Agora, vamos ver se ela é irredutível. 7 e 8. 7 é um número primo. Eu tenho que saber que 7 é um número primo. Eu sei que 1 é primo. Não, 1 não, desculpa. Que 2 é primo, que 3 é primo, que 5 é primo e que 7 é primo. Então, 7 só dá para dividir por 7. E por 1. Por 1 a gente já viu que não vale a pena. Então, só por 1 e por 7. Se eu divido 7 por 7, dá 1. Mas eu teria que dividir o 8 por 7 também. E eu não posso. Então, ela é uma fração irredutível. Nosso quarto resultado. 8 sobre 12. Como é mesmo feita a leitura de quando a gente tem um número maior do que 10 lá embaixo, até o 99, a gente usa a palavrinha avos, né? Então, eu tenho aqui 8 dozeavos. O 8 dozeavos, o numerador 8 é menor que o denominador, então ela é uma fração própria. Marquei aqui. Agora, nós vamos pensar se ela é irredutível. Espera aí, nela eu já observo uma coisa. Que tanto o número 8 quanto o número 12 são números pares. E eu sei que todo número par é divisível por 2. Então, ela é uma fração que tem que ser simplificada. Portanto, é uma fração
simplificável, tá bom? Por que, professora, simplificável? Porque tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por pelo menos um número. Vamos lá, então. 8 dozeavos. Coloquei aqui. Eu disse que os dois são pares, portanto, eu posso dividir por 2. Então, eu vou colocar dividido por 2 aqui e dividido por 2 aqui. Vamos ver o que vai aparecer. 8 dividido por 2 é igual a 4. E 12 dividido por 2 é igual a 6. A resposta que eu vou encontrar é 4/6. E, professor, olha o que aconteceu. Foram dois números pares de novo. Significa que eu tenho que continuar simplificando até que ela fique irredutível. Então, eu vou novamente dividir o 4 por 2 e o 6 por 2. Vamos lá. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Portanto, nós temos 2/3. E agora, será que ainda dá para a gente dividir por um mesmo número? Não. O 2 só dá para dividir por 2, e ele é um número primo. E o 3 só dá para dividir por 3, e ele é um número primo. Portanto, agora sim, nós temos a fração irredutível. Professora, sempre vai precisar fazer a simplificação em 99,9% dos casos, só se o seu professor não pedir, tá? Vamos continuar? No espaço em branco, escreva a fração correspondente à soma das frações apresentadas. Então, olha só. Eu tenho aqui algumas frações apresentadas na sua forma fracionária e geométrica. Tá geométrica sim, porque ela está dividida em retângulos, tá? Então, o primeiro retângulo foi dividido em 4, o segundo em 6, o terceiro em 8 e o quarto em 12. Então, vamos lá. O primeiro retângulo que está pintadinho mais escuro, está escrito 1/4 mais... Depois eu tenho dois que estão pintados com uma cor um pouco mais clara, que correspondem a 2/4. Se eu seguir a minha regra, é só eu somar os numeradores, porque os denominadores são comuns. Os dois são iguais a 4. Então, 1 mais 2 é igual a 3. E o 4 eu vou conservar. 3/4. Eu tenho 3/4 pintados lá? Sim. Com cores diferentes, mas sim. O único que ficou em branco foi aquele 1/4. O outro, eu tenho 3/6 pintados com um azul mais escuro e 3/6 pintados com outro azul mais claro. Bom, seguindo a minha regrinha, eu vejo se os denominadores são comuns. É óbvio que são, 6 e 6. Então, eu vou conservar o 6. Vou trabalhar só com os numeradores. 3 mais 3 são 6. Eu tenho 6/6. E a professora já falou sobre esse tipo de fração. Esse tipo de fração é aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Eu posso dividir, não é simplificar, é dividir. É pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Pegar o numerador e dividir pelo denominador. Quanto é 6 dividido por 6? 6 dividido por 6 é igual a 1. E é verdade. Embora com tonalidades diferentes, a figura que foi dividida em 6 partes, ela está todinha pintada. É um inteiro pintado. O próximo, eu tenho em lilás mais forte 2/8, em lilás mais claro 3/8. Denominadores iguais, denominadores comuns, vamos conservar o denominador e somar os numeradores. 2 mais 3 são 5 e conservo o denominador 8. 5/8. O que eu vou olhar? Se ele é aparente, se dá para simplificar. Eu já sei que não dá. Por quê? Porque apareceu aquele 5 ali, ó. O 5 é um número primo. E o 8
dá para dividir por 2. E eu sei que 5 dá para dividir por 5, mas 8 não dá para dividir por 5. Então, eu já cheguei no meu resultado, na minha fração irredutível. Tudo bem? E vocês viram que realmente ficou pintado com tom lilás escuro e lilás claro, 5/8. Próximo, eu tenho 7 dozeavos pintados com verde esmeralda e 4 dozeavos pintado com verde mais clarinho aqui. Basta eu conservar o meu 12 e somar. 7 mais 4 são 11. 11 dozeavos. É isso que está pintado? É, porque ficou faltando só uma partezinha. Tudo bem? A gente está só trabalhando com denominadores iguais. E vamos trabalhar mais uma vez, tá bom? Então, aqui na letra A nós temos 3/6 mais 2/6. O que nós observamos é que os denominadores são iguais. Portanto, podemos fazer da seguinte forma. O 6 nós conservamos. Os numeradores nós somamos. 3 mais 2 e vamos somar. Vai ser igual a 5 e o sexto que foi conservado. Portanto, aquela nossa conta fica da seguinte maneira. 3/6 mais 2/6 é igual a 5/6. Letra B, nós temos 13/7 mais 1/7. Os denominadores são comuns. Lembrem-se, quando eu falo os denominadores são comuns, eu estou dizendo que eles são iguais. Então, nós vamos trabalhar apenas com os numeradores. No numerador, nós temos 13 mais 1. Então, vamos colocar isso numa conta. 13 mais 1 sobre 7. 13 mais 1, 14 sobre 7. Esta é uma fração aparente. Nós já estudamos que as frações aparentes são aquelas em que os numeradores são os múltiplos dos denominadores. Então, nós podemos fazer a divisão. 14 dividido por 7. Que é igual a 2. Portanto, a nossa conta ficou assim. 13/7 mais 1/7 é igual a 14/7, que é igual a 2. Letra C, 7/9 menos 5/9. Os denominadores são comuns, são iguais a 9. Então, 7 menos 5 e conservo o denominador. 7 menos 5 é igual a 2 e conservo o denominador. Dá uma olhadinha no denominador, vê se não dá para simplificar. Nesse caso aqui, acho que não dá, né? 2 só dá por 2 e 9 é um número ímpar, não dá por 2. Então, a nossa conta fica assim. 7/9 menos 5/9 é igual a 2/9. Letra D, 9/5 menos 2/5. Mais uma vez, os denominadores são comuns, são o número 5. Então, vamos trabalhar só com os numeradores. 9 menos 2 sobre 5. Vamos resolver o que está lá em cima. 9 menos 2 é igual a 7/5. Então, agora, você vai verificar se ela é irredutível. Irredutível é o quê? Que não dá para simplificar. O 7 e o 5 eu já sei que não vai dar para simplificar, porque são dois números primos. Bom, são divisíveis só por 1 e por eles mesmos. Então,
O resultado da nossa conta, 9/5 menos 2/5 é igual a 7/5. Então, vamos lá, gente. Letra E. Nós temos agora uma operação fracionária envolvendo 3 frações. Mesmo assim, continua sendo subtração e adição. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é se os denominadores são comuns. Sim, eles são comuns, são iguais a 10. Então, nós vamos trabalhar apenas com os numeradores. Vamos lá? 4 menos 1 mais 3. E aquele 10, que é o nosso denominador comum, a gente conserva. 4 menos 1 é igual a 3. E 3 mais 3 é igual a 6. E conservo 10. Essa fração, eu tenho que verificar se ela já está irredutível. Irredutível, vamos lembrar, é aquela que não dá para simplificar. Só de olhar para ela, já sabemos que não. Por quê? Porque ambos os números, tanto o numerador quanto o denominador, são números pares, portanto, são divisíveis por 2. Então, eu vou simplificar por 2. Vou fazer uma pequena simplificação para vocês olharem. 6 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Isso será igual a 3/5. Por quê? Porque 6 dividido por 2 é igual a 3 e 10 dividido por 2 é igual a 5. Portanto, temos na letra E 4 décimos menos 1 décimo mais 3 décimos, que é igual a 6 décimos, que sabendo que são pares, sabemos que são divisíveis por 2, então temos que simplificar. E 6 dividido por 2 é igual a 3. 10 dividido por 2 é igual a 5. Portanto, a nossa resposta é 3/5. Letra F. Mais uma vez, temos uma operação envolvendo 3 frações, só que adição e subtração novamente. Isso pode ser com 2 adições ou 2 subtrações, enfim, que seja adição e subtração. Então, vamos olhar se os denominadores são comuns. Sim, eles são comuns, pois eles são iguais a 4. Então, vamos trabalhar apenas com os numeradores. 5 mais 3 menos 2. E vamos conservar o 4. 5 mais 3 é igual a 8. E 8 menos 2 é igual a 6. E vamos conservando o 4. Você vai olhar agora se ela é irredutível. Ela é irredutível? Claro que não. Os dois números são pares, eu já sei que dá para simplificar pelo menos por 2. Quando eu digo pelo menos, é que pode ser um simplificável por um outro número, tá? Nesse caso, vai ser o 2. E lembrar que simplificar é dividir pelo mesmo número. Se eu dividir o numerador por 2 em cima, eu tenho que dividir o denominador 4 por 2 embaixo. Então, vamos lá? Vamos ver que ela é simplificável. E fazemos a simplificação. 6 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Tudo isso vai ser igual a 3 meios, porque 6 dividido por 2 é igual a 3 e 4 dividido por 2 é igual a 2. Logo, na letra F, nós temos 5 quartos mais 3 quartos menos 2 quartos é igual a 6 quartos, que é simplificável por 2 e, portanto, a resposta é 3 meios.
Tiramos o MMC dos denominadores, dividimos esse número pelo denominador e multiplicamos o resultado pelo numerador. Nossa, que conta, que absurdo, professora! Vamos lá. Dessa forma, nós vamos ter as frações equivalentes. E para elas estando equivalentes, elas vão estar com o mesmo denominador. Então, a gente vai poder realizar a adição, a subtração ou ambas. Exemplo. Nosso primeiro exemplo vai ser esse. 2/3 mais 1/2. Observem os denominadores. 3 e 2. Eles são comuns? Não, eles não são comuns, porque eles são diferentes. Neste caso, os denominadores sendo diferentes, atenção! Vamos encontrar primeiro as frações equivalentes com o mesmo denominador. E para fazer isso, nós vamos encontrar o MMC dos denominadores, que são 3 e 2. Então, é isso que nós vamos procurar agora. MMC de 3 e MMC de 2. Tudo bem? Então, vamos começar. 2/3 mais 1/2. Nós temos aqui que primeiro encontrar o MMC de 3 e 2. Como que a gente faz mesmo? Coloca um ao lado do outro. 3 e 2. Põe a barrinha. A gente pode colocar nosso resuminho aqui, se a gente não decorou até então, né? E começa sempre com o primeiro número primo, que é o 2. 3 dá para dividir por 2? Não. Mas 2 dá para dividir por 2? Dá. Então, a gente vai dividir por 2. Vamos marcar o 2 aqui. 3 dividido por 2 não dá. Então, eu vou conservar. 2 dividido por 2 é igual a 1. Continuo no 2. Agora, eu tenho 3 e 1. Tem alguém que dá para dividir por 2? Não. Próximo número primo é o 3. Tem alguém que dá para dividir por 3? Tem, né? O próprio 3. Então, é por ele que eu vou dividir. 3 dividido por 3 é igual a 1. E aquele outro 1 eu vou conservar. E para encontrar o MMC, o que eu preciso fazer mesmo? Eu vou multiplicar os fatores comuns. Fatores esses que são primos. Vou multiplicar. 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, eu vou fazer a conta, só que com frações equivalentes e que tenham o denominador 6. Para isso, eu vou achar a fração equivalente a 2/3 e depois vou achar a fração equivalente a 1/2. Vamos começar. Vamos encontrar a fração equivalente a 2/3, mas com denominador 6. Por que denominador 6? Porque foi este o MC que nós encontramos. Então, eu vou escrever 2/3, um sinalzinho de igual, e ali uma fração. Só que nessa fração só vai aparecer o denominador, que é o 6. Tá certo? Em cima não vai aparecer nada. Tudo bem até aí? A gente está procurando a fração equivalente. Então, a gente divide e multiplica. Existe uma regra. Eu vou fazer 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 é o resultado que eu encontrei. Esse 2 eu vou multiplicar por quem está lá em cima. Quem está lá em cima é 2 também. 2 vezes 2 é igual a 4. Vou repetir o que nós fizemos. 6 dividido por 3
os denominadores, deu 2. E 2 vezes o numerador 2 que está ali é igual a 4. Pronto. Nós encontramos a fração equivalente a 2/3 com o denominador 6. Ah, mas será que é equivalente mesmo? Para isso, basta a gente usar aquele método da borboleta. Lembra que é só multiplicar? Ó, 2 vezes 6 são 12. E 3 vezes 4 são 12. Os produtos foram iguais. Então, achamos já a resposta de um equivalente. Agora, nós vamos encontrar a fração equivalente a 1/2 com denominador 6. O que eu faço mesmo? Eu vou escrever o meu 1/2, vou colocar um sinal de igual, um tracinho aqui com o 6 como denominador. Por que o 6 de novo? Porque é o meu MMC. E vou fazer o mesmo processo que foi feito. Primeiro eu divido e depois eu multiplico. Vamos lá? 6 dividido por 2 é igual a 3. E 3 vezes 1 é igual a 3. Pronto. Encontramos a fração equivalente a 1/2. Vamos ver se está certo mesmo? Método da borboleta. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Está certinho. Agora sim, gente, eu posso somar. No lugar do 2/3, eu vou escrever o equivalente que eu encontrei, foi 4/6. E no lugar do 1/2, eu vou escrever o equivalente que eu encontrei, que foi 3/6. Então, a minha conta ela vai ficar assim, ó. 4/6 mais 3/6. Ah, professora, mas você mudou a conta. Não. Lembra que a gente falou? Frações equivalentes são aquelas frações que, mesmo com números totalmente diferentes, elas têm o mesmo valor, elas valem exatamente a mesma coisa. Então, eu não mudei nada. Meus denominadores são comuns agora? Sim, agora eles são comuns. Então, eu vou resolver só lá em cima, não é isso mesmo? Eu vou fazer 4 mais 3 e conservar o meu denominador. Pronto. 4 mais 3 é igual a 7. E vou conservar o meu 6. Gente, este é o fim da primeira parte. Descansa um pouco e depois assista a segunda parte, onde nós vamos exercitar um pouco mais essas adições e subtrações com frações que têm denominadores diferentes. Muito obrigada até aqui.